Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e hoje eu vim dizer tudo o que eu assisti e tudo o que eu li no mês de maio. Eu acho que o bordão ficou um pouco diferente, mas eu vou mostrar todos os livros aqui que eu li. O primeiro que eu terminei nesse mês de maio foi N de Wind Poplars, acho que é assim que fala. Então, como eu não vou mais fazer resenha aqui no canal, eu vou dizer o que eu achei do livro logo nesse vídeo, como se fossem minhas primeiras impressões, por mais que eu vá separar outras primeiras impressões para outros livros específicos. Vai ser publicado, então já se inscreve no canal para não perder. Quando chegar no livro eu digo qual é. Esse aqui é sensacional, faz parte daquele universo de N, já tinha lido 3 antes desse, que é N de Green Gables, N de Avonlea e N da Ilha, e esse aqui é o quarto dos 8 que eu tenho. Se não me engano a série tem 14 livros como diário de aventura. Esse livro é sensacional, super indico. Aqui acompanha um pouco mais do cotidiano de N, e o livro ele é, se eu não me engano, 50% cartas que ele manda para Gilbert. Uma coisa que eu não gostei muito nesse livro foi exatamente essas mesmas cartas que não apareceram de Gilbert para N. Parece até de um outro personagem para resolver um conflito interno dentro da história, mas de Gilbert mesmo não aparece em nenhum momento. Então, a única coisa que eu senti falta mesmo nesse livro foi isso, as cartas de Gilbert para N. Mas N escreve muitas cartas, e o livro ainda é narrado pela narradora observadora, pelo narrador observador, que não é o que está dentro da história. As cartas sim, porque é N que está escrevendo, então ela narra como primeira pessoa, mas o resto do livro ele é redigido tal como um diário, por mais que eu não considere N e todos os livros dessa série diários. Por mais que eu não tenha lido todos os livros da série, mas eu já li 4 à metade, então, de certa forma, eu acho que eles não são considerados diários. Um outro livro que eu li, e esse agora foi um e-book, que eu li pela Esquilo, e vai sair inclusive vídeo da Esquilo esse mês, já se inscreve para não perder. Tá sensacional. Eu indico lá vários livros que inclusive estão disponíveis no catálogo da Esquilo. Alguns você pode recuperar com cupom, por exemplo. Então é bem interessante. Cupom que você consegue os livros completamente de graça. Então, o outro livro que eu li foi um e-book e foi O Alto da Compadecida. Esse livro ele é redigido em forma de peça. Acho que é bem parecido com os livros de William Shakespeare. E ele conta a história dos personagens, tem o nome do personagem, a fala do personagem, tal qual o filme. Eu acho que o livro se assemelha muito com o filme, tem poucas coisas que são diferentes. Então eu super recomendo que você assista ao filme caso não queira ler o livro. Caso se interesse pelo livro, o livro é sensacional. É de rir, de chorar, tem muitas coisas e muitas emoções que acontecem no livro. Assim como também no filme, é por isso que eu super indico, porque os dois são muito próximos. São pouquíssimas as diferenças que tem entre realmente falas de alguns personagens de um para o outro. Se eu não me engano, esse livro ele foi feito a partir de várias observações de peças que foram ensinadas e compostas nesse livro, reunidas ao longo de décadas. Mas eu não tenho certeza, já que eu li a introdução por cima. Eu particularmente, aqui eu confesso uma coisa, não gosto de ler introduções feitas por outros autores que não são os do livro. Por exemplo, o livro é de Ariano Suassuna, mas quem escreve é um outro autor, então dificilmente eu leio, ou eu leio, mas passo bem por cima, só para que eu realmente tenha meu subconsciente, inconsciente, que eu leia aquilo. Mas eu realmente passo por cima, assim, bem rápido. Continuando, e agora sim, esse mês estão todos na ordem, eu tenho aqui Tolkien, O Hobbit. Sim, a propósito, super recomendo que você leia O Alto da Compadecida ou assista ao filme, que é, se eu não me engano, tá? Pra mim, pelo menos, é um dos filmes que a gente mais lembra quando fala de Brasil e de cultura cinematográfica do nosso país. Tenho aqui O Hobbit. Esse foi o terceiro livro que eu li. Sim, o terceiro livro que eu li esse mês. No mês passado, no caso. E esse livro é sensacional. O autor ele coloca vários pontos e ele fecha esses pontos da melhor maneira possível. E eu vou falar mais dele em um vídeo de primeiras impressões que eu vou fazer desse livro, por ter gostado mais desse, e de um outro também que vai ser aqui mais à frente apresentado. Então eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões dizendo o que eu achei e o que eu não achei. Já se inscreve no canal para não perder, e lá falo melhor sobre o que eu achei de Hobbit. Seguindo, tenho aqui o quarto livro, e esse mês eu me dispus a ler 5, porque no mês anterior ao passado, em março, eu só tinha lido 2, aí eu pensei, se eu ler 5 e 5, eu deveria ter lido 6 mês passado, eu acabei lendo 5, eu tive que ler 5 novamente nesse, para que eu pudesse equilibrar e ler os 48, como está estabelecido na meta. Então, N, A Casa dos Sonhos, foi o quarto livro lido por mim no mês passado. Esse livro eu também super recomendo que você leia, continua diretamente de N de Wind Poplars e conta aqui um pouco mais da história da vida da N casada, morando em casa com Gilbert e tudo mais.
Talvez seja spoiler para você que nunca leu N, mas talvez não, já que eu falei dos outros livros parcialmente em outros vídeos, então... Mas é meio previsível, principalmente para você que assistiu a série, que ela se casaria com Gilbert. Então eu acho que não é um spoiler assim tão grande. Seguindo agora dos livros, o quinto que eu li esse mês, e que também vai ganhar um vídeo exclusivo sobre a minha primeira impressão da história, eu tenho aqui A Sociedade do Anel, que é o livro, o primeiro da trilogia do Senhor dos Anéis. Esse hot stamp, eu acho que é assim que fala, dourado, é a coisa mais linda. E também os mapas. Como esse livro vai ganhar um vídeo exclusivo, eu falo desse livro, dizendo se eu gostei ou não. Quanto às coisas que eu assisti, filmes nenhum, e uma confissão, eu coloquei um vídeo de Thunderbolts dizendo que eu tinha assistido ao filme, mas eu não assisti ao filme. Assim também como eu vou colocar também, talvez, de Superman e de Quarteto Fantástico. O que acontece? Eu reúno a crítica de 5 pessoas que já fizeram vídeo na internet e assistiram antes de mim, pego essa, transformo em um vídeo, como se fosse eu que tivesse assistido, o que eu vou tentar ao máximo evitar no próximo shorts que eu publicar aqui no meu canal. Principalmente falando sobre esses filmes, que eu vou trazer novamente vídeos, mas eu vou enfatizar esse ponto. Eu disse que ia assistir na primeira pessoa, por isso eu peço desculpa, talvez pelo nervosismo mesmo, acabei errando, mas quando eu for trazer novamente esses filmes atuais, que foram assistidos por outras pessoas e não por mim, porque o cinema mais próximo da minha casa está a 40 km, mais ou menos, de distância, se eu não me engano, então sempre eu vou trazer essa frase, né, antecedendo a minha não, já que eu não assisti o filme, mas a opinião geral de críticos do filme. Eu sempre vou enfatizar que foram críticos que acharam isso, e não eu específico por não ter assistido o filme. Então, sempre que eu trouxer algum outro filme, falar sobre algum outro filme, eu sempre vou trazer a opinião, ou a frase dizendo que essa opinião é de críticos, e não minha, já que eu não vou assistir ao filme, por não ter a disponibilidade de um cinema. Eu sempre tenho foco de fazer com que os vídeos sejam maiores do que os anteriores, mas como o anterior, se eu não me engano, teve uns 14 minutos, ou mais de 14 minutos por aí, talvez esse vídeo não seja maior do que isso. Mas para que esse ciclo possa ser garantido no mês que vem, quando eu publicar o vídeo no primeiro domingo em julho, falando das leituras que eu fiz em junho, eu vou deixar esse vídeo um pouco menor. Então, a gente equilibra da melhor forma possível. Uma outra coisa também muito interessante, eu ainda não li o livro A Casa dos Sonhos, de N, e nem A Sociedade do Anel de O Senhor dos Anéis. Davi do Futuro aqui, interrompendo o vídeo para dizer que sim, consegui ler todos os livros que eu disse que li, e li ainda mais um, e por isso eu fiz essa interrupção por vídeo e não por áudio, que foi As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Hugo Ormani. Para você entender um pouco mais da história, eu vou ler aqui um pouco da sinopse, disponível no aplicativo. Esse livro ele é bem curto, tem só 48 páginas, então foi uma leitura bem rápida. Quero saber se vocês consideram livros curtos, né? Visto que esse tem 48 páginas. E é metade mais imagem do que texto. Vou ler agora, leia junto comigo. Publicado originalmente como parte de um volume de contos, essa narrativa sobre o menino e a memória de seu avô ganha edição especial pela Biblioteca Azul com arte de Nino Kais. Um avô transforma a vida, mostra o encanto do conhecimento, ensina que podemos chegar a ser gigantes, mas o saber não dispensa a ternura e o menino descobre que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Joaci Carrasco. Apesar de ilustrado e com pouco texto, este não é um livro infantil, mas as crianças o apreciam muito, mesmo tendo sido escrito por um olhar adulto e memorialístico, em tom denso e cheio de abstrações. É que poesia não tem idade, esse avô sábio dá saudade até em quem não foi seu neto. Ana Maria Machado. E eu acho que são opiniões dadas ao livro. Uma outra coisa também que eu tenho que falar aqui no vídeo, por mais que eu vá falar também no próximo, quando eu fizer a leitura no mês de junho e publicar no primeiro domingo de julho, como é de costume aqui no canal, é que sempre que eu tiver chegado no dia 15 e já tiver concluído mais de 50% das leituras destinadas naquele mês, eu vou fazer esse vídeo para que ele já feito seja publicado na última semana do mês, assim vai facilitar bem muito. Então esse vídeo vai ser gravado por causa do que vai ser explicado mais à frente ao vídeo, seguindo os seguintes critérios. Chegar dia 15, eu ter lido mais de 50% dos livros destinados para aquele mês e esses livros ultrapassarem a quantidade de páginas dos outros. Por exemplo, eu li 3 dos 5, só um exemplo. O número 5 de livros totais do mês. Então eu li 5 livros em um mês, cheguei no dia 15 ou 14 e consegui ler 3 livros. Esses 3 totalizados dão um total de mais ou menos 900 páginas e os outros 2, 700, por exemplo. Então eu deduzo que se eu conseguir ler 900 páginas em 15 dias, eu vou conseguir ler as outras 700 dos 2 livros faltantes para completar os 5 nos outros 15, né, até o fim do mês.
e por causa disso já faço o vídeo, para que eu não fique sobrecarregado ou esqueça de gravá-lo por alguma razão. Eu espero que vocês tenham entendido, e agora eu vou explicar o motivo pelo qual eu gravei esse vídeo antes e só editei depois, para ser publicado no primeiro domingo do mês seguinte, sobre as leituras que eu tinha lido agora no mês de maio. Por que eu gravei esse vídeo antes? Porque as 2 últimas semanas, não as 2 últimas semanas, mas as 2 próximas semanas, à frente de quando eu estou gravando esse vídeo, vão ser de prova. Então eu não quero que acumule muita coisa. E eu também não quero tomar o tempo de leitura desse livro, que tem mais de 600 páginas, quando eu me dedicar inteiramente a ele na última semana do mês de maio, que bate com a semana de férias. Então, eu espero que vocês compreendam o motivo pelo qual eu gravei esse vídeo antes. De série, eu assisti Paradise, e foi a única que eu assisti. Eu não sei falar o nome direito, eu vou colocar aí qualquer coisa, imagem pra vocês. Então, essa série é sensacional, o roteiro também é maravilhoso. E tem um ator que é o mesmo de This Is Us. Gente, essa série você chora até as lágrimas que você... da água que você ainda nem bebeu. Então, assim, esse ator já era conhecido pra mim. Eu não sei o nome de nenhum dos atores do elenco, então não vou me aprofundar muito nessa parte. Sou péssimo com o nome de atores, de personagens, então não vou falar muito aqui sobre o nome dos atores. Mas talvez na própria capa da série tenha o ator do qual estou falando, e vocês reconheçam ele caso tenham assistido também This Is Us. Então essa série é sensacional, o roteiro é muito bem amarrado, e conta ali, acho que aqui, resumindo por cima assim, da spoiler, de um fim do mundo e de uma parcela da população, 25 mil pessoas que ficaram preservadas debaixo de uma montanha sem sofrer nenhum impacto desse fim do mundo. Fim do mundo, entre aspas, porque eles descobrem depois que o mundo não acabou e que não são só essas 25 mil pessoas as sobreviventes no mundo. Uma outra série que eu também assisti foi Big Bang Theoria, daquela que eu já tenho falado para vocês em meses anteriores, e também CSI. Eu tenho uma outra coisa para falar e isso talvez deixe o vídeo um pouco mais longo. Então, o mês de maio ele foi quase que completamente dedicado a Stranger Things por causa de um unboxing que eu fiz, comprometendo a quinta-feira que deveria ser publicado o vídeo de Stranger Things, e eu tive que publicar outro no domingo para compensar isso da melhor maneira possível, e também para que eu conseguisse depois publicar o resumão também em um domingo, já que eu disse no vídeo que seria publicado 3 dias depois da publicação na quinta. Publiquei na quinta-feira o último episódio, e depois o resumão de toda a temporada no domingo, como eu tinha dito no vídeo, no último episódio, no 8º da primeira temporada de Stranger Things, para que eu não tivesse que fazer nenhuma alteração no vídeo que já estava editado. Então, o mês ficou quase que praticamente todo de Stranger Things, terminando com o resumão da primeira temporada no domingo. E há também o box do Senhor dos Anéis, já que eu falei do primeiro livro da trilogia, que eu fiz e vou ensinar vocês também a fazer passo a passo no meu canal, então já se inscreve para não perder. A propósito, o box com os livros. É isso, eu vou explicar detalhadamente, de forma completamente detalhada, quando eu estiver fazendo o passo a passo. Já se inscreve para não perder, caso você também tenha os livros da série, que a propósito eu não comprei por causa da série, não assisti a série, e queira colocar nesse lindo box que eu mostrei para vocês anteriormente. É isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com alguém que também gosta de conteúdos literários e de filmes e séries, o que esse canal também aborda. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.